A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? O teatro é uma das mais variadas formas de expressão criadas pelo homem. E desde os tempos primitivos consegue reunir música, poesia e dança. E é para falar do teatro que o Fome de Quê de hoje é aqui no município de Curaçá, mais especificamente no Teatro Raul Coelho, que é o segundo teatro mais antigo da Bahia. É para contar um pouco da história desse local que eu estou aqui com o ator Wilson Senna. E para início de conversa eu te pergunto, você tem fome de quê? São várias fomes, né? A gente que trabalha com a cultura popular, a gente é um ser faminto, né? A gente tem fome de justiça, de direitos, de arte, de bem-estar. A gente tem fome de todos os tipos de fome que possa existir. E é interessante que tenhamos essas fomes porque são as metas que a gente almeja, que a gente coloca na frente e que às vezes é a luz do fim do túnel que a gente precisa para ir ultrapassar o túnel. Então eu tenho fome principalmente de vontade de cultura, de vontade de vontades. Wilson, como é que o Teatro Raul Coelho surgiu? Conta um pouco dessa história. Olha, o teatro é como você citou antes, né, é o segundo teatro mais velho da Bahia em funcionamento, o terceiro teatro mais velho em construção. Então ele surge há mais de 100 anos atrás e numa sociedade extremamente branca, uma sociedade extremamente racista, em que para ter acesso no teatro, para fazer teatro, para assistir teatro, tinha que ter uma cor de pele específica, tinha que ter uma situação econômica específica. Então o teatro surge nesse contexto. E ao longo do tempo, as pessoas de outras classes, que não são as classes A, B, ou as classes principais, as pessoas das classes mais simples, menos favorecidas, vão ocupando o espaço do teatro. E esse ocupar do espaço do teatro, Raul Coelho, ele passa a ter uma visão, pela questão da sociedade, uma visão um pouco de preconceito, onde pessoas que faziam teatro era taxado como viados, era taxado como putas, como ladrão, como maconheiro, como todo tipo de adjetivo que se possa dar a uma pessoa que você não queira bem aquela pessoa. Então era esse tipo de tratamento que se dava às pessoas que faziam teatro, essas pessoas, né, que chegaram nas outras classes para fazer teatro. E muitas dessas pessoas tiveram que sair de Curaçá por causa dessas perseguições. Tiveram que tem gente hoje morando em São Paulo, morando em Recife, tem pessoas daqui que saíram fugidas daqui porque ousaram a falar determinados assuntos em peças aqui dentro do teatro. Então, depois dos anos 80, depois que essas pessoas foram praticamente expulsas da nossa cidade, o teatro passa então a ser um lugar inóspito. O teatro passa a ser então um lugar sem portas, onde as pessoas que vinham para a feira utilizavam esse espaço para fazer as suas necessidades fisiológicas e todas as outras necessidades não adequadas para o teatro se faziam no teatro. Curaçá tinha uma ave chamada ararinha azul e essa ave trouxe para a gente muitos assuntos, inclusive o assunto de preservação do teatro. Esse teatro começa então a fazer uma reforma ali no começo dos anos 90 e essa reforma fica pronta em 97. Então fica pronta, mas aí o acesso do ator ou da população ao teatro também não ficou mais uma vez interrompido. E aí esse acesso ele é recuperado através de muita luta das pessoas que faziam teatro. Onde no ano 2000, a gente com a Companhia Curaçálica de Artes Livres, conseguimos então entrar no teatro e começamos a apresentar peças para a comunidade.
Então hoje o teatro ele é um ponto de cultura, que é uma forma que o governo do estado da Bahia tem de financiar a questão da arte. Então o teatro hoje recebe o nome de Ponto de Cultura Teatro Vivo, e a gente espera que dessa vez tenhamos o acesso ao teatro com toda a questão da estruturação que o teatro possa nos proporcionar. Em relação ao financiamento do governo, como é que funciona aqui? Então, fora o ponto de cultura, a gente não tem nenhum tipo de financiamento, mesmo porque o Teatro Raul Coelho ele não é uma instituição pública, é uma instituição particular. Quer dizer, ele é um espaço público, porque é das pessoas, né? Mas ele não tem a responsabilidade do governo, do governo municipal, estadual ou federal na questão operacional. Então, o teatro ele tem essa dificuldade porque ele é uma instituição que é comandada, representada juridicamente, por uma outra instituição chamada SCAB, que significa Sociedade Curaçaense Artística Beneficente. E essa instituição é uma instituição que também tem seus problemas estruturais, problemas de estrutura física, problemas de judiciais, tem um monte de problema que faz com que também esses problemas acabem respingando no Teatro Raul Coelho. Então as dificuldades que a SCAB ultrapassa, inclusive tem o prédio da instituição que está desabado, que está caído, então todos esses problemas de estruturação da SCAB acaba afetando o Teatro Raul Coelho, principalmente na questão do financiamento, né? Que os governos poderiam estar financiando através de um tombamento público, municipal, estadual, federal, mas não pode porque a lei não permite que eles coloquem dinheiro em algo que não é público. Então, dinheiro público no teatro está entrando agora com o ponto de cultura e a gente espera que esse dinheiro seja gasto da forma mais correta possível. Bom, minha pergunta agora é sobre a educação, porque muita gente acredita que o teatro e as artes em geral devem ser incluídas à grade escolar. O que você acha que o teatro acrescentaria à educação de crianças e jovens? Eu acho que os dois poderiam se acrescentarem, né? Os dois poderiam se beneficiar, a escola e o teatro. A escola porque a gente vai levar uma discussão para a escola, discussão de meio ambiente, discussão de sociologia, de cidadania, discussão de irmandade, de como tratar uns aos outros, como tratar a questão de gênero, como tratar o ser humano. E o teatro porque a gente, através dessas discussões, a gente estaria então fazendo uma coisa que é muito necessária fazer no Brasil, que é formação de plateia. Não só em Curaçá, mas em todo o Brasil, a gente, a cada tempo, parece que as plateias ficam um pouco desinteressantes. A pessoa chega no teatro, sei lá, não sabe nem como se comportar para assistir uma peça, acha que só porque pagou o ingresso ela pode assobiar, ela pode gritar, ela pode ligar uma máquina filmadora com flash, atrapalhando assim a questão da iluminação do teatro. Então a formação da plateia seria muito interessante também nesse contexto do teatro na escola, ou como a gente costuma dizer aqui também, trazer a escola para o teatro, porque no caso nosso aqui local, a cidade é muito pequena e tudo aqui é próximo. Então trazer a escola para dentro do teatro também é muito interessante. Levar o teatro para a escola, mas também trazer a escola para o teatro, para o corpo físico do teatro. Bom, eu já fiquei sabendo que você já meio que morou aí dentro. Você pode me contar mais dessa história? Então, aconteceu assim, aconteceu bem natural mesmo. O projeto Ararinha Azul, que depois que fizeram a reforma, eles me pagavam para que eu zelasse do teatro. Zelar no sentido de varrer,
teatro sempre está abrindo, quando as pessoas quando precisavam do acesso ao teatro. E eu morava de aluguel e sustentava e pagava o aluguel com esse dinheiro. Acontece que o Ararinha Azul teve que sair da cidade, e essa saída do Projeto Ararinha Azul também fez com que não tivesse nenhuma instituição que fosse me pagando. A SCAB ou qualquer outra instituição responsável pelo teatro não quitou essas pendências. E aí eu fui botado de casa para fora, né? Então eu juntei o útil ao agradável, morar no teatro e zelar do teatro. Já que o teatro não estava me pagando, eu morava e zelava do teatro, eu e os morcegos, né? E aí a gente conviveu, eu e os morcegos convivemos durante 5 anos no teatro e fomos colocados literalmente para fora do teatro. Um certo dia, um senhor, 3 senhores, né, aqui da nossa cidade, que não é interessante falar nome mesmo, porque o programa não é só aqui na cidade, é um programa mais regional, mas 3 senhores aqui da cidade sentaram comigo em um determinado lugar e falaram: olha, você está atrapalhando o Teatro Raul Coelho, que a gente tem uma reforma para fazer no teatro e a gente não faz porque você não deixa. Eu disse: rapaz, isso não é verdade. Aí ficou aquela... Então, para não atrapalhar o teatro, eu vou fazer o seguinte, eu falando para eles: para não atrapalhar o teatro, então eu vou sair do teatro, porque eu quero o bem do teatro. Eu estou ali porque eu quero o bem, porque estou cuidando do teatro. Então, já que eu estou atrapalhando, só que eu saí, passou todo esse tempo, nunca teve essa reforma. Tem uns 10 anos isso, mais ou menos. E eu acho que é porque o material ainda não chegou. Brincadeira, né? Mas não aconteceu. Mas a minha vivência, a minha convivência com o Teatro Raul Coelho, ela continua inalterada. Não é por causa desse fato que eu vou deixar de sentir que o Teatro Raul Coelho é uma parte aqui minha ou da comunidade. E sou uma das almas que defendem, que no meu ver protegem também o Teatro Raul Coelho. E qual a importância desse teatro para Curaçá em questão de promover a cultura? Olha, o teatro para qualquer cidade, né, ele tem uma importância gigantesca. No caso de Curaçá, a gente vê a questão histórica, né? Há mais de 100 anos o pessoal faz teatro aqui e não faz peça, faz teatro em um espaço feito para isso. Então, se a gente olha na questão histórica, a gente vai observar que Curaçá tem aí uma história muito rica de contribuição para o próprio Brasil. Aqui, por exemplo, através do teatro, a gente teve durante um certo tempo, isso eu não alcancei isso bem há tempo atrás, a gente teve uma escola literária. Então, para você ter uma ideia como o teatro vem contribuindo ao longo do tempo com o Curaçá. Além do Rio de Janeiro, Curaçá foi a segunda cidade no Brasil a ter Agenda 21. E essa Agenda 21 aconteceu por causa do teatro, porque a gente tem teatro. Então o pessoal ficou meio que viajando assim: nossa, como é que uma cidadezinha no norte da Bahia tem um teatro há mais de 100 anos? Então, esse fato fez com que despertasse nessas pessoas o interesse de se fazer também uma Agenda 21 aqui em Curaçá. Então, estou só pontuando alguns fatos de que como que é importante ter esse teatro aqui. Esse teatro aqui, sem dúvida nenhuma, é um dos nossos maiores... das nossas maiores riquezas. E olha que Curaçá tem muita riqueza. A gente tem marujada, a gente tem aqui uma infinidade de reisados, reisado mirim, reisado de pessoas idosas. A gente tem aqui uma capoeira, a gente tem uma infinidade de manifestação cultural, mas tenho certeza que se não fosse o teatro, nenhuma dessas manifestações culturais eram tão fortes, eram tão apalpável, se não fosse essa prática de se ter teatro, de se ter adquirido isso há tanto tempo atrás e ter mantido até hoje a questão do teatro. Mostrar por fora e tão doce que violão a gente faz festivais.
Na faculdade é perdoado tudo aquilo que se faz. Carnavais. Teatro, sem dúvida nenhuma, eu não vou... Eu posso até falar, não, teatro é tudo, né? Mas é muito resumida essa palavra tudo. Mas, se a gente for analisar mesmo, seria essa palavra mesmo, tudo. Teatro é tudo para a nossa cidade. Bom, agradeço a você pela participação. E esse foi o nosso Fome de Quê? A gente se vê no próximo programa.